Olá, apresentamos hoje uma entrevista exclusiva com Dilma Rousseff, a primeira para a imprensa brasileira após o afastamento da presidência. A presidenta veio a Salvador participar de um ato político com movimentos sociais. O mote foi a defesa da democracia, tema predominante nas manifestações populares após seu impeachment em 31 de agosto. Dilma sai às ruas em diversas capitais para apoiar as candidaturas coligadas ao PT e partidos aliados e fala à população sobre o governo Temer. Boa noite, como vai a senhora? Boa noite, prazer, Bob. Prazer meu. Comecemos por temas do momento. A prisão do seu ex-ministro Mantega. Queria que a senhora falasse sobre isso de duas formas e dois significados. Primeiro, o ato em si, como se deu, e outro, o significado do, se eu não me engano, o mais longevo ministro da Fazenda da história brasileira, ser preso por corrupção numa acusação de um negócio de 920 milhões. Quer dizer, também o significado disso para a senhora. Como é que a senhora vê isso? Olha, Bob, primeiro eu lamento imensamente a prisão dele dentro de um hospital. Eu sei que a senhora dele está com câncer desde o final de 2013, início de 2014. E eu acho que ela tem lutado bravamente contra essa doença. E ele acompanhou em todas as oportunidades o tratamento dela. Então, era público e notório. O Brasil inteiro, todo mundo sabia que a senhora dele está com câncer e um câncer bastante grave. Inclusive, tinha tido um episódio ano passado no próprio Einstein, ele estava visitando um amigo e estava com a senhora também. Ela fez sistematicamente vários tratamentos de câncer, várias sequências, né, várias fases no tratamento dela. Então, tem um lado dessa história que é extremamente desnecessário, porque ele tem paradeiro conhecido, todo mundo sabia que ele estava ligado a esse tratamento, que ele se dedicava intensamente. Então, prendê-lo, eu acho que é um ato de desumanidade que não é corrigido pelo fato de que, na sequência, eles cancelam a prisão. Não é corrigido, pelo contrário. Eu acho que sublinha uma questão, sublinha e deixa claro que, se não era para prender, para que prender? Se não era, e se era para prender, para que soltar? O ato não tem coerência. O Guido não precisava de ser preso. O Guido é uma pessoa que eu considero uma pessoa íntegra. Eu considero o Guido Mantega um injustiçado. Agora, do ponto de vista do contexto do que está sendo, não, e do que ele está sendo acusado, pelo menos pelas notícias que se tem, eu acho estranhíssimo a seletividade com que tratam as questões hoje no Brasil. O que é a seletividade? É o uso de critérios não oficiais, não técnicos, para tratar a investigação de corrupção. Eu sou a favor que investigue a corrupção, doa quem doer. Mas sou a favor que esse doa quem doer não doa mais nuns do que noutros. Eu não tenho nenhum problema de enfrentar qualquer investigação que queira. Agora, o que não é admissível é prender o Guido Mantega e deixar Eduardo Cunha solto. É prender o Guido Mantega e deixar um conjunto de pessoas que sequer são ouvidas, são acusadas e sequer são ouvidas. Por que prendê-lo? E não investigar todos. Eu não estou defendendo que não investigue, estou defendendo que investigue sim. Agora, que investigue todos da mesma forma e não utilize critérios absolutamente questionáveis para a escolha de quem será investigado. E quem não será. E outra coisa, inclusive, se trata de pessoas que têm de ter sobre elas a presunção da inocência. Prender o Guido Mantega de uma certa forma, expô-lo a uma condenação que não existe. Que, na verdade... Que é a condenação da mídia, é a publicidade da mídia e é a distorção que essa publicidade produz. Eu fico aqui pensando no filhinho do Guido, no filho mais novo do Guido, que deve estar
extremamente pressionado pelos dois lados, né? Pelo tratamento da mãe e agora a prisão do pai, apesar da soltura. Para falar do processo recente, tem uma pessoa que era conhecida por ambientalistas e partes da esquerda como a rainha da motosserra. No entanto, ela foi a pessoa mais absolutamente leal à senhora na reta final, enquanto muita gente se portou de maneira frouxa, para não usar a expressão covarde, porque tem gente que tinha compromissos que não permitiam certas atitudes. O que torna a senhora e a senadora Cátia Abreu tão próximas? Olha, eu não acho que a Cátia Abreu, em algum momento da sua vida, foi... Não, pode até ter. É isso. Agora, que ela era rainha da motosserra, de jeito nenhum. A chamavam Pelo contrário, antes dela ser ministra, nós tivemos e desenvolvemos com ela algumas atividades comuns. Mas a senhora tem conhecimento de que a chamavam e a tratavam assim, isso que eu estou dizendo. Pode ser, eu não tinha noção desse apelido, que eu não acho que seja adequado a ela, não acho. Ela trabalhou muito com a ministra Isabela, ministra do Meio Ambiente, em todas as questões, inclusive quando nós conseguimos construir um código florestal que levava em consideração a necessidade de você recompor, né, as matas e o desmatamento que foi feito nesse país e, ao mesmo tempo, preservar as populações que necessitavam ser preservadas, principalmente os pequenos proprietários, né? Então, eu acredito que a Cátia Abreu, ela tem uma característica que eu considero muito importantíssima. A Cátia Abreu é uma pessoa que ela é faminta de conhecimento. E ela não tem ideias preconcebidas, ela aceita conhecer as pessoas, aceita mudar de posição. Ela aceita, ou seja, ela está aberta. E isso também, a isso se junta uma imensa capacidade de aprender, de se julgar para aprender as questões, e um conhecimento muito grande da área em que ela atua, que é a área da agricultura. E, ao mesmo tempo, um interesse também nos pequenos e nos médios agricultores, porque ela diz sempre uma coisa, que o grande está protegido, muito protegido, que o pequeno tem uma certa proteção e que o desprotegido é um pouquinho o médio. E, além disso, ela é leal. Num país em que nós vivemos um festival de traição, porque foi um festival de traição, eu acredito que uma pessoa que não trai, que tem lealdade, e que mais do que isso, ela tem a coragem de manter uma convicção a despeito das pressões, é uma pessoa valorosa. E a propósito disso, naquela sessão interminável, acho que são 14 horas, eu gostaria de saber, assim, o telespectador também, o povo que está assistindo essa entrevista, o que a senhora pensava e qual era a sua vontade quando alguma daquelas pessoas que a acusavam, seja na Câmara, seja no Senado, que é gente que tem alguns ali que tem prontuário, né, que não resiste a 2 toques no Google, né? O que a senhora pensava e qual era a vontade? Às vezes eu não sei se a senhora estava com pressa para responder ou, para usar uma expressão muito baiana, a vontade de engarguelar alguém que estava ali lhe acusando, né? Qual era a sensação ali na hora? Olha, é que ali estava em jogo uma outra questão. Estava em jogo a questão da democracia no Brasil. Porque nós passamos um tempo, até chegar aquele momento, discutindo uma questão. É golpe ou não é golpe? Essa era a questão básica que estava na pauta. Por que é golpe? E se é golpe, por que não é igual ao golpe militar? Porque é um outro tempo. Porque não só isso, é um outro tempo e uma nova forma de golpe. E, aliás, a história demonstra que o golpe militar não foi a única forma de golpe. Os golpes começaram com golpes parlamentares, aliás, e com golpes civis, né? O 18 Brumário de Luiz Bonaparte e toda a sequência de golpes. Bom, mas nós estávamos discutindo isso. Aí, a questão é a seguinte, principal, é que havia uma ruptura. Eles romperam com um artigo da Constituição. Eles diziam, não, mas o impeachment, nós estamos aqui seguindo todos os processos. Não, eles estavam formalmente seguindo os processos, mas eles
não discutiam o conteúdo. Então, as pessoas tinham duas características. Esses que estavam, e que têm prontuário, como você disse, e que estavam defendendo que havia base para o meu impeachment e que não era esse absurdo que foi, essa fraude, esses estavam interessados, tinha gente ali interessada em duas coisas. A primeira coisa... Plateia? Não só. Afasta o governo Dilma para estancar a sangria, para que as investigações... A frase do Jucá em abril. A frase do Jucá, gravada pelo Sérgio Machado em abril. Afaste a presidente para estancar a sangria e que a investigação não chegue a nós. E a semana passada vimos o episódio da madrugada em que tentaram enterrar o Caixa 2. Isso mesmo. Além disso, havia também os que com prontuário queriam uma outra coisa. Vamos aplicar um programa de governo que não foi aprovado nas urnas. Um outro programa de governo. E isso está sendo confessado. Porque tem uma coisa interessante nesse golpe, eles confessam o golpe. 2 dias depois. 2 dias depois, eles vão confessando. A última confissão foi feita pelo presidente ilegítimo e usurpador, atual no cargo, que disse o seguinte: não, nós fizemos o impeachment para poder aplicar o programa Ponte para o Futuro. Ora, o programa Ponte para o Futuro, que tira direitos trabalhistas, que tira direitos sociais, que privatiza, que vende as terras a estrangeiros. Esse programa não foi aprovado nas urnas. Então, essa é uma outra razão do golpe. Quando eu olhava para eles, eu ficava pensando, esse quer aprovar, ou seja, aplicar um programa que ele não conseguiu aprovar nas urnas. Aquele quer impedir que o prontuário o atinja. E a sua vontade política se sobrepôs, mas a não vontade é uma pessoal... questão pessoal. É que não é uma questão pessoal. Tá. É uma questão... É pessoal, eu vou te falar em que ela é pessoal. É que você fica pensando assim... O que essa peça está falando? O que ele quer? Não, é assim, ó. As pessoas, elas são muito complexas. Como é que uma pessoa pode ter certeza interna de que está mentindo e a público defender uma coisa que ela não aplica, ou seja, não aplica o que diz? E a propósito disso, será que a coisa daquela não suspensão dos seus direitos, além dos interesses eventuais, não tem também um pouco de culpa de alguns ali? Quer dizer, acho que a gente está pesando a mão. Alguns, pelo menos, facilmente identificáveis. Algumas pessoas, eu acho que elas votaram desse jeito por uma questão de saber que não tinha base real, concreta e efetiva para o impeachment. Portanto, estava até constrangida de votar pelo impeachment e aí também construíram um caminho para diminuir essa... Usando a filosofia do Renan, queda, mas não coice. É por aí. Um outro assunto... Se bem que eu vou te falar uma coisa, é o inverso, né? Coice, mas... Não, eu vou te explicar por que é o inverso. Do ponto de vista meu, pessoal, e que não é a questão que estava sendo julgada lá aquele dia, não era eu só, né? Claro. Eu perdia meu mandato. Do meu ponto de vista, não perder os direitos políticos é algo importante, etc. Mas mais importante. Mas mais importante para a democracia nesse país não haver o impeachment, não haver a ruptura na Constituição. Então, na verdade, houve o coice na democracia. Nos anos 90, agindo inclusive dentro da Polícia Federal, que chegou a ter 10 bases com a PF em regime de informação consorciada, a CIA e a DEA operavam no Brasil no varejo, quer dizer, tinham elementos físicos, espiões atuando no Brasil para investigar. O que se teve agora, no caso da NSA, há 2, 3 anos atrás, é a investigação, a espionagem no atacado. A senhora não desconfia, ou não imagina, ou tem informação de que nessa grande investigação, que houve inclusive espionagem sobre a presidência, a Petrobras, que se tem obtido informações
muito mais além do que se sabe, do que se soube sobre a Petrobras, sobre a presidência, algo que inclusive possa ter eventual relação com as investigações em curso? Até onde nós sabemos, esse processo de gravação, ele foi amplo, geral e restrito. E ele utiliza mecanismos que permitem a gravação generalizada de todo mundo. Só basta você ter um equipamento digital que tem o que eles chamam porta dos fundos, backdoor. Sem né? o Porchat? Sem ser o do Porchat, mas é backdoor, né? E eles gravam, ou seja, eles usam até o celular para gravar, né? Tudo. Na Casa Branca, quando a gente entra para fazer uma reunião, é interessante sinalizar que eles usam papel e lápis. Eles usam papel e lápis. Eles não usam nenhum instrumento eletrônico. Eles usam o velho e cansado papel e o velho e cansado lápis. Por quê? Porque você não tem como gravar via papel e via lápis. Agora, via computador, iPad, telefone celular, você tem. Então, é possível que eles tenham um nível de informação maior do que muito maior. E, obviamente, algumas são estratégicas. Não é à toa que gravavam a Petrobras. Por que gravavam a Petrobras? Porque interesses específicos. Ah, mas tem um interesse, claro, é o pré-sal. Não. A Petrobras é a grande empresa de petróleo do mundo que tem expertise, que tem competência para explorar petróleo em águas profundas. Nenhuma, ela ganhou vários prêmios. Este fato, e o fato de nós termos essa riqueza, é algo que foi objeto da gravação, sim, nós sabemos disso. O problema é que a Petrobras, para eles, né? O problema para eles é que a Petrobras também tinha um sistema de proteção e de criptografia de dados. Agora, que foi gravado... E a presidência foi gravada. Foi, a presidência foi gravada, a Polícia Federal devia ser gravado, o MSB pode ter sido gravado. A amplidão da NSA, tá, é porque onde que eles pegam? Eles pegam não só através vamos dizer assim, da área celular digital, né, que é aquelas, as antenas, etc., mas também dos cabos. Físicos. Dos cabos. Os cabos, toda a comunicação intercontinental, eles têm acesso. Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos daqui a alguns instantes.